antes a terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Continuando a louvar, embora todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, e sem saber do amanhã, nós sabemos que o amor de Deus jamais nos deixará, como diz esse louvor. O amanhã pertence ao Senhor, mas o amor dele é eterno, a palavra dele dura para sempre, e é nele em quem nós devemos descansar e confiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para nós, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
Jesus, eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu Jesus, eis-me aqui. Amém. Agora, para nos preparar para a nossa mensagem desta noite, nós vamos lá em Colossenses 1 e vamos louvar essa passagem bíblica. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades.
Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, louvemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Amém. Que todo louvor e toda honra e toda glória seja dada unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Jesus realmente tem a supremacia, é o Rei dos Reis, e nós vamos estudar muito sobre isso hoje, porque na mensagem de hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Mais uma mensagem que nós estamos trazendo, mensagem baseada na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e hoje o tópico que nós estudaremos é o reino de Deus. Convido cada um, aí mesmo na sua casa ou no trabalho, onde estiver, ore juntamente comigo nesse momento e vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, que nos edifique, nos ensine, nos ajude a compreender sua palavra. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de adorar o teu nome, de te engrandecer. Ó Deus, eu peço agora a ti que nos ajude a entender os teus ensinamentos, a revelação que foi trazida a nós por meio do teu Filho, registrada na tua palavra. Ó Deus, abre o nosso coração, nosso entendimento e nos ajuda a compreender e guardar estas verdades no coração, praticarmos elas, não esquecermos jamais. Ó Deus, nos abençoa. Precisamos de Ti, da Tua iluminação, que o Teu Espírito venha agir em nossas vidas, para que possamos compreender, ter os olhos do nosso entendimento abertos para a compreensão da Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o reino de Deus, irmãos, é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. Ou seja, reino fala de um domínio, de um governo soberano, porque Deus é soberano, e esse governo é eterno. Vamos ver primeiramente o que diz lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44, a respeito desse reino. Daniel 2, 44. Esse texto de Daniel é uma profecia, um sonho que Daniel interpretou. E nessa interpretação, ele fala algo muito interessante aqui no versículo 44, quando ele diz assim: mas nos dias destes reis, que reis? Os reis que ele havia falado anteriormente. No sonho aqui, ele falou do Império Grego, Império Romano, etc. E aí ele fala, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Olha só o que Daniel disse, que Deus suscitaria um reino que nunca ia ser destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os reinos terrenos do mundo, os governos humanos.
mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, esse reino que seria implantado, ele iria prevalecer sobre todos esses reinos humanos e ele durará para sempre. É um reino eterno. Versículo 45 diz: Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aqui ele está descrevendo o sonho que ele estava interpretando. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A título de esclarecimento, essa pedra a que ele se refere aqui é Jesus Cristo. É a pedra que esmaga todos os outros reinos. É como foi dito depois no Novo Testamento. É a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que serviu de sustentação para o reino de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Então, esse reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre o seu povo. É um reino que se estenderá para sempre. Nós já temos que compreender isso. E agora nós vamos entender quando foi que começou esse reino e quais são suas características, como é que ele surgiu, qual é a realidade dele hoje, qual será a sua realidade futura, como é que é a nossa participação nesse reino, quem é que participa, como é que se faz para entrar. Tudo isso nós vamos aprender hoje aqui. A primeira coisa é que esse reino é também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. Aqui eu estou lendo a declaração, certo? Então olha só o que diz aqui como é interessante. Domínio de Deus no coração dos homens. Homens, no caso aqui, tanto faz homem ou mulher, né? Sentido aqui é de humanidade. Aqueles que voluntariamente se submetem pela fé, ou seja, eles não foram coagidos, eles não foram obrigados a entrar nesse reino, eles tomaram uma decisão depois que ouviram a palavra da verdade, a pregação do evangelho, e o Espírito agiu nas suas vidas, eles livremente decidiram que queriam participar, entrar nesse reino, e fizeram essa tomada de decisão pela fé, quando creram no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como seu Senhor e Salvador. E aí Jesus passou a ser o rei de todo aquele que crê. De nós também, que cremos. É assim o reino invisível nos corações regenerados. Nós vamos ver isso aqui nos textos bíblicos como o reino de Deus, no momento, ele é um reino invisível. É um governo de Deus no coração das pessoas, que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Então, esse reino está presente, é invisível, mas opera no mundo, ele está se expandindo, está crescendo, e ele se manifesta pelo nosso testemunho. Porque nós, a igreja, somos os cidadãos, os súditos desse rei, os cidadãos desse reino. E nós somos aqueles responsáveis por levar a mensagem do reino de Deus. Então, o reino de Deus se manifesta no mundo através da sua igreja, através do nosso testemunho, da nossa vida, é que as pessoas podem ter contato com o reino de Deus. E, obviamente, também, à medida que as pessoas conhecem a palavra e creem nela, o reino de Deus se manifesta nas suas vidas. Vamos ler aqui para a gente compreender melhor os textos que embasam essas declarações. Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos aqui, logo no início do seu ministério, que quando Jesus começou a pregar, ele anunciou
está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, o reino dos céus é chegado. É uma mensagem bem parecida com a que João Batista pregava antes de Jesus vir, já anunciando o reino de Deus. E Jesus, assim que chegou, ele começou a ordenar que as pessoas se arrependessem, porque o reino de Deus agora era uma realidade. Estava sendo implantado a partir dele, da sua vinda ao mundo. É muito importante a gente compreender isso, irmãos, porque o reino de Deus começou a ser implantado com a vinda de Cristo a este mundo. Quando ele se encarnou aqui, começou a sua pregação, e as pessoas começaram a se converter e crer nele, o reino de Deus começou a ser implantado no coração das pessoas. Uma observação sobre esse texto, ele fala o reino dos céus. Tem gente que às vezes quer fazer diferença, dizendo que o reino dos céus é uma coisa, que o reino de Deus é outra, mas não. É a mesma coisa. É uma expressão sinônima. Mateus, ele fala reino dos céus porque ele estava escrevendo para judeus, principalmente. E os judeus, nós sabemos que tinham muita reserva com relação a falar o nome de Deus. Então, Mateus, sabendo disso, ele se refere como sendo o reino dos céus. Mas todos compreenderam que era o reino de Deus. É a mesma coisa. Vamos ler também aqui Lucas capítulo 17, versículo 20. Nós vamos ler aqui alguns textos, porque é muito importante a gente compreender o que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus. E até para a gente compreender como a nossa declaração foi baseada aqui, se fundamentou na Bíblia. Não foi invenção da cabeça de ninguém. Tudo que foi declarado aqui, que a gente leu, nós podemos verificar, como estamos fazendo aqui, sempre temos feito nessas mensagens, podemos verificar na Bíblia. Olha só, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só que interessante, irmãos. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus. Os religiosos daquela época, judeus, eles tinham uma crença de que o reino de Deus se manifestaria de maneira física. Seria um reino onde o descendente de Davi iria se assentar no trono de Davi e governar fisicamente ali em Israel e libertar Israel dos seus opressores. Então, se Jesus era o Messias, eles esperavam então que Jesus cumprisse isso. Literalmente, fisicamente. Muitas pessoas, quase todos, interpretavam dessa maneira a vinda do reino de Deus. Até mesmo os próprios apóstolos tinham essa expectativa. É tanto que quando Jesus morre, eles ficaram altamente decepcionados e frustrados, achando que tudo tinha chegado ao fim. E talvez até achando que Jesus não era o Messias prometido, o ungido de Deus que ia ser o rei descendente de Davi, que iria reinar. Então havia essa dúvida. E aí os fariseus fizeram essa pergunta a Jesus, e Jesus faz um esclarecimento aqui maravilhoso para a nossa compreensão. Ele diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Como a gente leu aqui na declaração também, é um reino invisível. Não é um reino visível, você não pode ver o trono, você não pode ver os seus limites, você não pode enxergar ele como uma realidade presente fisicamente nessa terra, onde você possa localizá-lo geograficamente. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. E Jesus fala aqui claramente que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus, na verdade, está dentro do coração de todo aquele que crê. O reino de Deus se manifesta na vida dos crentes, na vida de cada pessoa que crê em Jesus.
que atende o seu chamado de arrependimento, confessa os seus pecados, recebe a Cristo, essa pessoa se torna automaticamente um cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus passa a ser uma realidade dentro do coração dela. Vamos ver aqui também João, capítulo 3, versículo 3 ao 5, para a gente ver o próprio Jesus falando aqui sobre como é que se entra nesse reino. Ele falando com Nicodemos, ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, qual é a condição claramente colocada por Jesus aqui para entrar no reino de Deus? É nascer de novo, é crer. E aí você passa a ser uma nova criatura e se torna um cidadão do reino de Deus. Veja o que Jesus falou aqui para Pilatos em João capítulo 18, versículo 36. Para a gente compreender mais ainda sobre essa realidade do reino de Deus. Jesus, respondendo a Pilatos, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros ou os meus servos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha só, Jesus diz claramente: o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. E se fosse realmente um reino deste mundo, teria havido uma luta armada, uma resistência contra a morte de Jesus. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus, ele é o rei que veio ao mundo para reinar, mas de um reino invisível, de um reino espiritual. Acredito que isso ficou bem claro. E aí você pode estar se perguntando: e agora, irmão, que Jesus morreu, como é que ficou essa realidade do reino de Deus? Deixa eu ler aqui para você Efésios capítulo 1, versículo 2. Então, versículo 20, Efésios 1, versículo 20. Olha o que diz aqui como é interessante. O qual exerceu ele em Cristo, falando sobre o poder de Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele sentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus está acima de tudo e de todos. Ou seja, ele é o soberano, governante do mundo, o rei. É isso que ele está querendo dizer. E diz mais: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse versículo 22, que diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, bate muito com aquele versículo lá de Coríntios que diz que convém que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e que o último inimigo a ser destruído é a morte. No livro de Atos, capítulo 2, não é aqui, mas se os irmãos quiserem ver depois, fala também sobre Davi, que profetizou que um descendente seu haveria de sentar no seu trono. E aí o texto explica que ele estava se referindo
com isso, quando ele afirmou isso, ele estava se referindo à ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi o evento que marcou o início ali do reinado de Cristo no céu, quando ele se assentou no trono de Davi. Então Jesus, ele começou a implantação do seu reino quando ele veio a este mundo. O reino de Deus começou a ser uma realidade, as pessoas começaram a se converter e serem cidadãos do reino de Deus, mas Jesus se sentou realmente no seu trono quando ele ressuscitou. E agora ele está no céu, reinando. Ele está sentado à direita de Deus, como nós lemos aqui, exercendo todo o poder, como ele mesmo disse lá em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus agora é o rei que está sentado no seu trono, reinando, um reino celestial, do qual nós fazemos parte, como cidadãos desse reino. Como diz lá no texto de Hebreus, ainda que não possa ser visto claramente que todas as coisas lhe estão sujeitas, porque só quem percebe isso, por enquanto, é a igreja. Mas é uma realidade que Jesus está reinando, ele está governando nos céus. Ponto 2 aqui da declaração diz: a consumação, ou seja, o momento em que vai se consumar o estabelecimento desse reino, vai se concretizar de uma vez por todas, a consumação, certo? O fim, assim, o da instalação do reino. Ocorrerá quando? Com a volta de Jesus Cristo. Preste atenção no que diz aqui, ó, como é interessante. Com a volta de Jesus Cristo será a consumação do reino de Deus, nesse sentido de implantação do reino. Em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido. Olha só o que fala aqui na declaração, como é interessante. Nesse momento da volta de Jesus, o mal será completamente vencido. Como nós vemos lá no livro de Apocalipse, tanto a morte, como o diabo, o falso profeta, a besta, todos os inimigos de Deus vão ser destruídos, vão ser derrotados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então todo o mal vai ser vencido. Quando é que isso acontece aqui? Segundo o pensamento da nossa declaração, e que eu creio que está totalmente baseado na Bíblia, na volta de Jesus. A volta de Jesus é o acontecimento em que o mal é vencido, completamente vencido. E surgirão novo céu e nova terra, na volta de Cristo, para a eterna habitação dos remidos com Deus. Nessa nova realidade de novos céus e nova terra, onde nós estaremos ali com Deus por toda a eternidade. Então vamos ver na Bíblia agora os textos que provam a veracidade dessas afirmações. Vamos ler primeiramente aqui Mateus capítulo 25. Vai ser até essa parte agora, vai ser um pouco mais escatológica, falando do fim dos tempos. É até interessante para os irmãos que estão acompanhando as aulas da EBD, vai servir de complemento aqui essa parte que a gente vai estudar agora. Versículo 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, ou seja, está falando da volta de Cristo aqui, para arrebatar a sua igreja, ele então se assentará no trono da sua glória. Só adiantando aqui, irmãos, que há uma divergência de pensamento. Tem gente que acha que esse momento aqui se refere a um julgamento que acontecerá na volta de Jesus antes de um reino milenar, literal, de 1000 anos na terra. Tem gente que acha que esse texto de Mateus 25 se refere a esse julgamento, onde Jesus iria julgar quem vai entrar e quem não vai entrar nesse reino de 1000 anos na terra, literal. Mas existe outra linha de pensamento que acredita que esse julgamento, quando Jesus se assenta no seu trono, ou seja, trono se assenta quem é rei.
essa outra linha de pensamento acredita que esse momento aqui é o mesmo momento lá de Apocalipse, capítulo 20, onde fala do grande trono branco e onde Deus está julgando, Jesus no caso, julgando toda a humanidade, para ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu acredito que esse texto aqui e aquele de Apocalipse se referem ao mesmo evento, embora tendo uma perspectiva diferente do evento, mas é a mesma coisa, porque só vai haver um julgamento, não vão haver vários julgamentos, e eu vou mostrar aqui para os irmãos isso. E aí, quando é mais na frente aqui no texto, no versículo 34, diz assim: então dirá o rei, quem é o rei? Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai na posse do reino. Em que sentido isso aqui, irmãos? É como falou na declaração. É o sentido de consumação. Esse momento aqui é quando vai se iniciar o reino de Deus em toda a sua plenitude. O reino de Deus se manifestando de maneira completa. E assim será por toda a eternidade a partir desse momento. Porque, entenda bem, no momento agora, presente, nós não estamos vivendo a plenitude do reino de Deus ainda. Nós estamos vivendo aqui na terra, ainda somos pecadores, ainda passamos por muitos problemas, lutas e dificuldades, mas Jesus já reina como nós vimos. Mas o reino de Deus não foi instalado em toda a sua plenitude. E esse versículo está falando do momento onde o reino de Deus se manifestará de maneira completa. E aí ele diz: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse versículo aqui, é importante a gente compreender o seguinte: nós estamos estudando sobre o reino de Deus. É importante a gente entender se vai haver um reino milenar de 1000 anos na Terra, ou se esse relato que nós só encontramos no livro de Apocalipse sobre esse reino milenar é figurado, ou será que é literal? Como nós estamos estudando sobre o reino de Deus, é importante a gente compreender isso. Como será essa realidade do reino de Deus? Se ainda vai ter essa etapa de 1000 anos na terra. Esse versículo 41 é esclarecedor, porque ele diz que quando ele manda os da sua esquerda, ou seja, os ímpios, afastem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nós vemos lá no livro de Apocalipse que o momento em que as pessoas são lançadas no fogo eterno, ou seja, no lago de fogo e enxofre, como diz lá em Apocalipse, esse momento só acontece no final de tudo. Até mesmo no final da descrição do milênio. Quando o diabo é lançado lá, no lago de fogo e enxofre. Versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, falando dos ímpios, porém os justos para a vida eterna. Então, esse texto desse julgamento mostra claramente que logo depois do julgamento, tem uns que vão para o fogo eterno e tem outros que vão para a vida eterna. Ou seja, essas pessoas que são julgadas como o povo de Deus justo, elas não vão para um reino milenar na terra de 1000 anos. Perceba que depois que elas são consideradas justas, é dito no texto que elas vão para a vida eterna, ou seja, vai começar o estado eterno. O texto não aponta em nenhum momento para que, dizendo que esse julgamento se refere a um julgamento para ver quem vai entrar num reino de 1000 anos na terra ou não. Pelo contrário, o texto mostra que uns vão para o fogo eterno e outros para a vida eterna. Ou seja, logo depois desse julgamento é a eternidade. A eternidade. Vamos ver aqui agora, 1 Coríntios 15, 24.
1 Coríntios 15, 24. O texto de 1 Coríntios 15, um pouco antes desse versículo 24, estava falando sobre o momento da ressurreição dos mortos. Ou seja, o momento em que a igreja é arrebatada para se encontrar com Cristo. E aí no versículo 24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Olha só que interessante, irmãos. Logo depois do arrebatamento da igreja, já no final de tudo, que é na volta de Jesus, diz que virá o fim. Ou seja, virá o fim de tudo. Naquele momento, da existência terrena neste mundo. E aí, naquele momento, Jesus entrega o reino ao Deus e Pai. Por que Jesus faz isso? Porque a partir daquele momento vai começar o estado eterno. E o papel de Cristo já se findou nessa terra. Então, mais uma vez, isso prova que não vai ter ainda mais um reinado de 1000 anos aqui na terra. O momento da existência terrena vai acabar aqui. Na volta de Cristo e com o arrebatamento da igreja, ele entrega o reino ao Deus e Pai. Por quê? Porque ali, naquele momento, Jesus vai ter terminado de cumprir o seu papel redentor. É muito importante compreender isso. Quando Jesus termina de cumprir o seu papel redentor e nos livra totalmente da presença do pecado e da morte, que é destruída naquele momento ali, então ele entrega o reino ao Deus e Pai, porque ele cumpriu a sua função como o rei, como aquele que trouxe a redenção para o seu povo. E aí ele entrega o reino ao Deus e Pai e diz assim: quando houver, ou seja, quando é que ele entrega? Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, até quando é que Jesus vai reinar? Nós estudamos que Jesus está reinando no céu. Ele está exercendo essa função de reinar diretamente. O Pai colocou sobre ele essa atribuição agora, nesse momento. E ele vai reinar até quando? Até que todos os seus inimigos estejam derrotados. Quando é que isso acontece? Essa derrota total? Na volta de Jesus. Por isso que no versículo 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. É o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós lemos lá na frente, no versículo 55, que quando Jesus volta, é dito aquele texto: tragada foi a morte pela vitória. O momento da volta de Cristo é a derrota final da morte. O último inimigo é destruído naquele momento da volta de Cristo. Então, naquele momento da volta de Cristo, acompanhe o raciocínio, é o momento em que ele termina o seu papel redentor e entrega o reino ao Deus e Pai. Naquele momento também ele destrói todo o principado e potestade. Por quê? Porque tanto a besta como o falso profeta e o diabo vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. E tudo isso, irmãos, perceba que ele está falando que acontece na sua vinda. Por que eu estou destacando isso? Porque o reino de Deus, ele existe nesse momento, de maneira invisível, e na vinda de Jesus começará o reino que vai durar por toda a eternidade. Onde Jesus vai entregar o reino para Deus e Pai. Ou seja, não haverá um reino de 1000 anos, literal, milênio aqui na Terra. Não existe base bíblica para isso. Mais na frente, no versículo 28, ele diz assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, naquele momento, só para a gente compreender, Jesus volta à mesma função que ele sempre teve por toda a eternidade. O Pai como sendo a liderança na Trindade e Jesus, o Filho, submisso a ele em função, não em essência, porque em essência eles são iguais.
mas Jesus exerce uma função que é subordinada ao Pai, em função, compreenda bem isso, não em valor, em essência, como se o pai fosse mais importante que o filho. Então, quando o filho cumpre o seu papel, entrega o reino ao Deus e Pai, que aí governará por toda a eternidade. E Jesus governando junto com ele. Porque Jesus foi dito, profetizado, que ele é um rei que governará por toda a eternidade. Eu vou ler aqui agora só mais um versículo para a gente finalizar. Apocalipse 11, 15. Para a gente finalizar essa compreensão do reino. Quando acontecerá essa consumação do reino, como é que vai ser? Apocalipse 11, 15. Olha só. O sétimo anjo tocou a trombeta. Aqui eu vou entrar só um pouquinho na aula de sábado, que não sou eu que irei ministrar, a irmã Laurice, mas eu não vou me aprofundar muito. Se você quiser saber mais sobre esse texto, veja a aula de sábado. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o quê? Preste atenção. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Irmãos, esse momento onde toca a sétima trombeta, que é a última trombeta, fala lá em Coríntios também, é o momento da volta de Jesus. Ou fala lá em 1 Tessalonicenses 4, que ao ressoar da última trombeta, Jesus volta para buscar a sua igreja. E a última trombeta é a sétima trombeta. Na hora que acontece isso, que Jesus volta, aí o que é dito? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, ele implantou de maneira completa o seu reino. Consumou a sua obra, é isso que está dizendo aqui. E ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, ele vai continuar reinando ao lado do Pai. O texto de Coríntios diz que ele entrega ao Deus e Pai, mas ele continua reinando junto com o Pai, porque o reino dele não tem fim. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí os 24 anciãos começam a adorar, dizendo assim, ó, preste atenção. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Olha só, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ele está querendo dizer o que aqui? Que o Senhor agora assumiu o seu poder de maneira plena e completa. E começou a reinar no sentido completo do reino, que até o momento não era assim. Agora ele reina de maneira completa. E todos estarão submissos ao reino de Deus, porque aqueles que não estiverem serão condenados e lançados no inferno. Toda criatura que estiver agora vai ser cidadão do reino. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha que interessante, no momento dessa volta de Cristo aqui, é o mesmo momento que chegou o tempo do julgamento. E também para se dar o galardão aos teus servos e os profetas. Tudo acontece na volta de Jesus. É o momento que será o julgamento, é o momento do galardão para a igreja, é o momento em que o reino de Deus é implantado de uma maneira plena. Ou seja, o reino de Deus começou aqui, e aí logo depois é o juízo final. Onde é que está milênio literal de 1000 anos aqui na Terra? Não existe. Não existe, como eu disse, as pessoas pegam um texto de Apocalipse, que é figurado e interpretam de maneira literal. E muitas vezes se baseiam também em textos do Antigo Testamento, principalmente Isaías, que fala da glória futura de Israel, se referindo à eternidade. E aí eles pegam aquela descrição daqueles textos do Antigo Testamento e entendem que aquilo ali se refere a um reino físico do Messias sobre o povo de Israel aqui na terra.
E aí, como eles interpretam o texto lá do Antigo Testamento de maneira literal, eles colocam as coisas mais absurdas na sua interpretação. Por exemplo, tem gente que acredita que durante esse reino milenar, o templo será restaurado, o culto no templo judeu, os sacrifícios serão restaurados, as festas judaicas, toda a questão cerimonialística judaica. Irmãos, uma interpretação dessa é um absurdo, porque se nós já estamos na nova aliança, todas as coisas da antiga aliança já foram abolidas, como é que eu vou ensinar que Jesus vai implantar um reino na terra, depois da sua volta, e restaurar as coisas da antiga aliança que já foram destruídas quando a nova aliança com Cristo? Seria um retrocesso totalmente sem sentido, totalmente sem conexão com o que a palavra de Deus ensina. Então, para fechar, eu só fazer um resumo aqui para os irmãos do reino de Deus. Jesus veio a este mundo, se encarnou, começou a pregar a mensagem do reino de Deus, e o reino de Deus começou a ser uma realidade no coração das pessoas. Quando ele ressuscita, ele se assenta no seu trono e passa a reinar do céu. E o reino de Deus continua sendo implantado aqui na terra, de maneira invisível, no coração das pessoas, de todo aquele que crê. No momento que Jesus voltar, se consumará a implantação do reino de Deus. E aí ele será implantado de maneira completa. Todas as pessoas que creram viverão essa realidade do reino de Deus de maneira plena. Quem não creu será condenado, e nós entraremos no estado eterno, onde o Deus Pai reinará com o Filho, Jesus Cristo, reinando juntamente com ele, e assim por toda a eternidade. O reino de Deus aí já é estabelecido de maneira plena e completa. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a compreender estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Antes de orar, deixa eu avisar que amanhã terá a aula dos juniores, 6 horas da tarde, se não me falha a memória. Sábado terá EBD de adultos e de jovens, ambas às 7 horas da noite. Então os irmãos se programem pelo Google Meet. Quem não souber como é que usa o Google Meet, pergunte que a gente ensina, mas não perca essa oportunidade de continuar sendo edificado pela palavra de Deus. E domingo, se o Senhor permitir, estaremos aqui para transmitir o culto mais uma vez aqui da igreja, 6 horas da noite. O culto que será transmitido pela página PIB Maracanaú no Facebook. Então, meus irmãos, é isso. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por este culto, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos momentos de adoração e louvor, pelo momento de estudo da tua palavra. Ó Deus, continua nos abençoando, nos guiando. Abençoa a tua igreja, tanto aqui como em toda a face da terra. Nos protege do mal, continua nos guiando nos teus caminhos, nos ajuda a passar por esse momento de dificuldade. Anima aqueles que estão desanimados, fortalece os fracos, levanta os que estão caídos. Senhor, não deixe o teu povo se abater, se entristecer, andar temeroso e angustiado. Ó Deus, que a tua igreja seja fortalecida no Senhor e na força do teu poder. Ó Deus, continua conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor, que o nosso Deus abençoe a todos nós. Amém.